Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal, meus nobres e queridos irmãos. Hoje a gente vai ver uma dica aqui do nosso querido irmão, William. É toda em inglês e ele fez aqui a gentileza de traduzir pra gente. E de antemão, meus irmãos, eu já adianto pra você que ela tem a ver com este tsunami, ou pelo menos pode ter a ver. Estão falando aí que já está em alerta amarelo, com certeza vocês já devem ter ouvido falar, a mídia não fala em outra coisa. Inclusive nas redes sociais já atingiu o trend topic aí dos assuntos mais comentados. Eu digo para vocês que não é de hoje, desde o finalzinho de 2019 que a gente vinha falando que muita coisa ia acontecer. Existe uma agenda que só pode ser implementada no mundo através do caos. E eu não sei se esses fenômenos são de fato naturais ou se certas teorias que a gente ouviu falar há muito tempo, consideradas conspiratórias, tem alguma coisa a ver, se pode estar em andamento. O projeto HAARP, por exemplo, aquela quantidade de antenas, bases, espalhadas pelo mundo todo, na cabeça de muitas pessoas pode ter alguma coisa a ver com esses fenômenos. O próprio gênio injustiçado, e há pouco tempo, depois que as redes sociais surgiu com força, é que finalmente reconheceram que era de fato um gênio, que é o Nikola Tesla. Até então só se falava em Thomas Edison, era filmes, era desenhos animados, tudo só mostrava o cara. Nikola Tesla, quem era esse? Mas depois que as redes sociais começou a aparecer, aí falaram do cara. Mas por que você está lembrando disso, Davi? Porque o HAARP foi uma das coisas que o próprio Tesla já havia feito pequenos testes e dizia que era inteiramente possível. Agora, Tesla era um gênio do bem. Ele queria saber como usar isso para o bem da humanidade. Eu fiz um bom documentário dele aqui no nosso canal, mas infelizmente foi removido. E a gente mostrava que as anotações, as pesquisas de Tesla, que faleceu com uma mão na frente e outra atrás porque tiraram a vida dele, elas desapareceram. E o próprio sistema ficam apontando uns para os outros. Olha, foi o não sei o que americano, não, foi os russos, isso e aquilo. Mas o fato é que as suas pesquisas desapareceu. Dizem que o problema de Nikola Tesla, para os donos do mundo, de ele não ser aceito como Thomas Edison, era porque ele queria energias renováveis e autossuficientes. Ele não queria usar a genialidade dele para colocar as pessoas escravas da tecnologia. Muito pelo contrário, ele queria coisas que a humanidade pudesse ter e não precisasse pagar por elas. Assim como o Criador fez o mundo inicialmente. Cada um vivesse do seu suor. Mas não é assim que os donos do mundo vivem. Muito pelo contrário, eles vivem do sangue e suor dos outros. Então, se o Tesla falava dessa possibilidade de os humanos atingir uma tecnologia capaz de causar grandes catástrofes, eu acho que no mínimo é insensato chamar isso de teoria conspiratória. Mas enfim, vendo a matéria do nosso irmão William, e mais uma vez fica aqui o nosso agradecimento para esse irmão de fé e batalha, ela começa dizendo o seguinte: bilionários estão comprando terras longe das costas com base em profecias ou informações privilegiadas? É uma pergunta que ele faz. Preste atenção, meus queridos irmãos. A elite, meus irmãos, não é de hoje, você que acompanha o nosso trabalho sabe, você que está chegando aqui, seja bem-vindo, mas você sabe que eles têm informações privilegiadas. Quando a gente vai com um queijo, eles já estão com a faca na mão, sentadinho na mesa esperando o queijo chegar. Estão sempre 1, 2, 10 passos na nossa frente. Então agora a gente está ouvindo falar de tsunami, e é uma coisa que vai vir para o Brasil. Mas, e se por acaso não for só pelo Brasil? Se por acaso todas, e eu digo todas, as costas globais estiverem correndo algum tipo de risco, você já pensou nessa possibilidade? E mais uma pergunta, mais um questionamento que você deve fazer: se isso for real, eles diriam a nós? Olha a continuação da matéria. Hoje em dia a vida em nosso planeta frágil parece estar ameaçada em várias frentes, das mudanças climáticas à poluição, à superpopulação e à treta nuclear. Obviamente também existem várias ameaças totalmente fora de controle da humanidade, como a possibilidade de uma severa mudança polar, uma explosão solar gigante do Sol ou um ataque de asteroide. Isso é para citar alguns cenários do dia de juízo final. Isso aqui, meus irmãos, eles querem que você acredite que você tem que temer o Criador, que não é confiável acreditar e confiar em Deus, não é? Mais ou menos como aqueles caras que começaram a criar a Torre de Babel, que eles criaram porque não confiavam no Criador, temendo que acontecesse um novo dilúvio, que Deus se revoltasse novamente com os pecados deles. Eles começaram a criar essa torre, e foi aí que Deus causou grande confusão, criando os idiomas. Eles não conseguiam mais se entenderem. Da mesma forma aqui, a matéria tenta fazer a mesma coisa. Olha, Deus é perigoso, você não pode confiar nele. Entende, meus irmãos? É desse jeito que o sistema convence as pessoas que, não, nós é que precisamos controlar tudo e todos. Deixar na mão do Criador é perigoso. Olha a quantidade de coisa que pode acontecer. Então o melhor que você pode fazer é pagar o máximo de imposto, respeitar eles como se fossem verdadeiros deuses,
para que assim eles possam cuidar da sua segurança. É isso aqui a ideia. As pessoas estão apenas começando a fazer esforços fracos para enfrentar as ameaças anteriores criadas ou agravadas pelas atividades humanas, mas as ameaças cósmicas naturais. Se seguirmos o dinheiro, parece que algumas pessoas privilegiadas vêm fazendo planos de fuga, claros, nos últimos anos. Um artigo da Forbes segue os bilionários que compraram terras agrícolas na América e no mundo. Os locais longe das costas pareciam indicar uma intenção de escapar no caso de um aumento do nível do mar, onde os sobreviventes poderiam fornecer recursos para a sobrevivência autossustentada. Essa parte, pura manipulação. Você sabe muito bem que eles estão comprando as terras agrícolas porque a comida é necessária. É um item essencial para a gente continuar vivos. E se eles são o dono de todas as terras produtíveis do mundo, qual é a autoridade que um governo pode dizer que realmente tem? Qual é o país que pode bater no peito e dizer, não, eu sou soberano? Se todas as suas terras produtivas estiverem nas mãos desses bilionários. E são justamente eles que são donos de um FMI, de um Banco Mundial, são eles os acionistas. Entende, irmão? Se trata de controle, não é por medo que o mundo vai acabar. Porque, pelo que a gente vê, vai acabar se eles intervirem. Parece que territórios secos nos Estados Unidos como Montana, Novo México, Wyoming e Texas são regiões muito populares para os indivíduos mais ricos. Bilionários como John Malone, atualmente o maior proprietário de terras da América, possui 2,2 milhões acres, incluindo Wyoming e Colorado. Ted Toney, 2 milhões de acres em Montana, Nebraska, Novo México e Dakota do Norte. Philip Schultz, 434 mil acres em Wyoming. Jeff, da Amazon Bezos, 400 mil acres no Texas. Stan Kroenke, 225,62 mil acres em Montana. Esses caras acumularam grandes áreas. Após pesquisas adicionais, muitos bilionários estão se preparando para futuros planos de fuga com casas de férias em locais remotos. Muitos deles também têm seus aviões particulares prontos para partir a qualquer momento. Pausazinha aqui, meus irmãos. Olha como esses caras tratam a gente como gado. Se de fato eles temem uma explosão do Sol, como foi citado aqui, a queda de grandes meteoros, eles mesmos sabem, eles mesmos teorizam que se isso acontecesse, não ia ter lugar seguro na Terra. Por exemplo, para que ter um avião preparado para voar o tempo todo? Caindo uma chuva de meteoro, você vai levantar voo? Uma explosão solar, você vai levantar voo? Se cair um meteoro daquele, que eles dizem que caiu na época dos dinossauros, como a raça humana ia sobreviver se eles mesmos teorizam o tempo todo que aquilo acabou com a vida como se conhecia? Então uma matéria dessa aqui não é feita nada mais nada menos para justificar a compra de tanta terra. Como eu digo para vocês, não é uma questão de país de terceiro mundo, de segundo mundo, não. Você viu que alguns lugares que eles estão comprando é no próprio Estados Unidos. Esses caras ganharam tanto poder que os políticos que deveriam criar leis para evitar o monopólio na mão desse tipo de gente não têm mais coragem, não têm mais poder para regulá-los, porque vivem e comem da mão deles mesmos. E empregado, como eu sempre falo aqui, não fiscaliza, patrão. A ideia liberal por todo mundo que está sendo propagada é justamente entrega na mão deles. Deixa eles fazerem o que querem, porque assim abaixa os preços e tudo fica melhor. Só que a verdade é essa aí. Esse é o plano. Eu vou comprar tudo, vou ser dono de tudo, e vocês vão ter que fazer o que eu quiser. Esse é o passo essencial que a gente já canta essa bola há 7 anos, essencial para que a agenda maldita seja finalmente implementada e aí possa surgir o governo único e mundial. A matéria continua dizendo, o colaborador sênior da Forbes, Jim Donaldson, pergunta: com todo esse conhecimento de mapeamento futuro, os líderes financeiros do mundo sabem algo que não sabemos? É uma pergunta interessante, especialmente depois de ver quanto está sendo investido. E aí, finaliza a matéria por aqui, e ao invés dessa pergunta, a pergunta que eu faria, até porque essas revistas, a Forbes, é tudo farinha do mesmo saco, tudo pertence a eles. Então se eles estão falando, eles nunca vão indicar na direção que você realmente tem que olhar. É aquela história, eu faço, né, um barulho aqui para que você venha olhar para ele, o barulho existe, mas o que realmente está acontecendo está do outro lado. Então a pergunta que eu faço não é quanto eles investiram, porque eles são donos do dinheiro, é fácil para eles, é mole, é moleza, eles não conseguiram com o suor do rosto deles. A pergunta que deve ser feita é quanto eles estão ganhando com esses investimentos. E aí você vai ver que o negócio é muito maior do que parece. Enfim, meus irmãos, existe sim o risco dessa tsunami acontecer no Brasil, existe de acontecer no mundo, porque se as experiências de Nikola Tesla foi parar na mão desses caras, e eles tiveram todos esses anos para elaborar, eles podem ser possuidores de uma tecnologia que a gente nem sequer imagina que possa ser real. E os indícios disso estão espalhados pelo mundo todo. Nos vídeos que a gente falava do projeto HARP aqui, especificamente dele,
a gente via testemunhas, a gente via matérias das pessoas falando que coisas estranhas acontecem no mundo, acontecem na Terra, nos lugares onde elas estão instaladas. Não é à toa que, até você navegando pelo Google Maps, por exemplo, você não consegue ter acesso a certas regiões. E as pessoas que passam por ali sempre dizem, olha, coisas estranhas aparecem no céu, os animais se comportam de forma esquisita. Enfim, meus irmãos, a verdade cada vez ela fica mais clara para aqueles que querem ver, porque os que não querem, né, aí fica impossível mesmo de despertar. Mas enfim, meus irmãos, eu gostaria que você passasse esse vídeo adiante. Quando a gente tiver mais notícias desse tsunami em si, a gente volta a falar aqui, porque por enquanto o que a gente tem é especulação, né? Que é alerta amarelo, pode acontecer agora do que daqui nos próximos 20, 30 anos, então é uma coisa muito vaga, mas que o povo tem que se apegar mais com Deus, meus irmãos, porque senão a tendência é piorar. E antes que eu me esqueça, meus irmãos, assiste lá Quem é o Verdadeiro Rei do Crime. Esse vídeo foi excluído, eu mudei o nome dele, né? O nome real era Quem é o Verdadeiro Rei do Tráfico, e a gente aponta lá. Então eu mudei o nome dele para que ele passasse. Se não for assim, a gente não consegue fazer os vídeos, mas ele está no canal 1. Até quando vai ficar eu não sei. Eu tive que censurar inclusive algumas palavras, mas você que é desperto vai tirar de letra, meus irmãos. Eu coloquei lá, né, a censura, mas você vai perceber do que a gente está falando e de quem nós estamos falando. Então assiste esse vídeo, Quem é o Verdadeiro Rei do Crime, né, que você vai perceber que esses caras que apresentam, olha aqui, ó, Fernandinho Beiramar, esse cara que controlava aqui no Brasil, você vai ver que esses caras são os de médio porte, os de grande porte mesmo, você nem sonha quem são de fato. Mas nesse vídeo a gente dá uma pista de quem verdadeiramente são. Então assista enquanto é possível, porque esse tipo de vídeo, quando ele sai do ar, não adianta fazer de novo, porque aí perde até o canal pela insistência. Eu já estou insistindo, essa é a segunda vez que a gente está postando. Então não desperdice o nosso esforço, irmão. Assiste lá, vai aparecer o card aí, tá certo? E depois eu coloco o link aí no comentário fixado, tá certo? Mas já vai aparecer aí, é só você clicar. Agora sim, meus irmãos, fiquem com Deus, um abraço e tamo junto.